agora iremos fazer algumas comparações de escala e incerteza de duas réguas. Podemos dizer que essa régua de metal aqui é uma régua milimetrada, então ela é subdividida em milímetros. Cada um desses tracinhos aqui embaixo equivale a 1 milímetro. Já a nossa régua de madeira, ela não chega a ser milimetrada, então cada risquinho equivale a 1 centímetro. Se a gente for comparar as incertezas dessas duas réguas, podemos dizer que essa régua milimetrada de metal, ela possui uma incerteza da metade da menor divisão da sua escala. A menor divisão da escala dela é 1 milímetro. A metade da menor divisão, ou a metade do milímetro, seria 0,5 milímetros. Então a incerteza dessa régua aqui é dada por meio milímetro, mais ou menos meio milímetro. Já nossa régua de madeira, que é graduada em centímetros, ela também podemos usar a mesma técnica para ela, porém a menor divisão dela é o centímetro. Logo, a metade da menor divisão, que seria a incerteza aplicada a ela, seria de meio centímetro, ou 5 milímetros. Você pode ver que é uma grande diferença de incertezas das duas. Agora iremos medir o diâmetro desse disquinho para comparar a diferença nas medidas entre essas duas réguas. Para vocês entenderem que a escala é muito importante dependendo do que você está medindo. Então vamos lá, vamos começar com a nossa régua milimetrada de metal. Temos aqui a medida. Vocês podem ver que deu aproximadamente 3 centímetros e uns quebradinhos. Vocês podem ver 3 centímetros quebradinhos. Usando a incerteza do instrumento que a gente está utilizando para medir, a gente teria uma medida de 30 milímetros, mais ou menos 0,5 milímetros. Ou em centímetros teria uma medida de 3, mais ou menos 0,05 centímetros. Bom, agora vamos utilizar a outra régua para fazer essa mesma medida. Vocês podem ver que o nosso disco passou o primeiro risquinho, passou o segundo, parou aqui no terceiro. Se a gente alinhar aqui certinho, vocês podem ver que ele é um pouquinho maior que o terceiro risquinho. Mas como não tem subdivisões, eu não posso saber aonde que ele parou exatamente. Então a medida que essa régua nos dá seria de 3 centímetros, mais ou menos meio, certo? 3 centímetros, mais ou menos meio centímetro. Você vê que a diferença na incerteza delas é grande. Isso implica que o erro da nossa medição é diferente nas duas. Como essa régua tem uma escala diferente dessa régua de metal, então ela não tem tantas subdivisões, não tem como saber com certeza a medida. Então a incerteza dela é muito alta, comparado com a nossa régua, que a incerteza dela é bem menor e é muito mais precisa que essa régua daqui, régua de madeira.